Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Nós vamos na parte da Gênese, capítulo 3, os milagres do Evangelho, e hoje a tentação de Jesus. No item 52, Jesus, transportado pelo diabo sobre a ápice do templo, depois sobre uma montanha, e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. No item 53, Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, as quais a sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomar ao pé da letra, como quereríeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, estivesse submetido por um tempo tão curto que fosse às sugestões do demônio e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio deixou-o por um tempo, o que daria a pensar que ele estivesse ainda submetido ao seu poder? Não. Compreendei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal nada pode sobre a essência do bem. Ninguém disse ter visto Jesus sobre a montanha e nem sobre o ápice do templo. Certamente seria um fato de natureza se espalhar entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pôde dizer: aquele que conhecia a sua origem e o seu poder, adora-me. Eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se o conhecia, a sua proposição era um contrassenso, porque sabia bem que seria repelido por aquele que viera arruinar o seu império sobre os homens. Compreendei, pois, o sentido dessa parábola, porque é uma, do mesmo modo que as do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que os homens correm se não resistirem a esta voz íntima que lhes exclama, sem cessar: tu podes ser mais do que não o és. Tu podes possuir mais do que o não possuis. Tu podes crer, adquirir. Cede à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. De outro modo dito, para trás a tentação. As duas outras parábolas que vos lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para afastar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo a sua mão sobre o fronte do filho arrependido e lhe concedendo, com amor, o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem impelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezam, porque praticam as virtudes ensinadas pela lei de amor. Pesai bem os ensinos dados nos evangelhos, sabei distinguir o que está no sentido próprio ou num sentido figurado, e os erros que vos cegaram durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para darem lugar à brilhante luz da verdade.
Bordeaux, 1862, João, dentro do Evangelho. Pois é, essa questão de ser tentado também, né? Aí eu volto a repetir um pouquinho, né, do que eu já falei ontem. Eu fui católica por muitos anos e a gente estuda essas passagens de Cristo como uma forma da gente... Estavam ligando aqui, gente, bem no meio da minha explicação. Bom, e era essas coisas de golpe, que eu já caí uma vez, eu não vou cair mais. Então, assim, eles... Na católica eles colocam pra gente essa passagem, algumas passagens de Cristo, como assim, isso você pode fazer, isso você não deve fazer, olha, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com aquilo outro, porque Jesus, né? E dentro desses ensinamentos, essa parte onde Jesus foi tentado, a gente que era jovem na época, pegava essa passagem e tremia de medo, porque colocavam pra gente aquela situação. Tudo que é fácil demais, pode ter certeza que tem algo de errado ali. É uma tentação para você, então não aceite. E tudo e qualquer coisa que o pai, a mãe ou a igreja não queria que a gente fizesse, logo eles já lembravam que existia o diabo tentando, até Jesus, que dirá a gente que não era tão perfeito, né? E essa figura do demônio foi se concretizando nos nossos dias. Eu morria de medo de ir no banheiro sozinha de noite, eu tinha medo de ir no quintal de noite. Durante o dia, não. Olha só como é que é a cabeça da gente, porque se fala de diabo nas trevas, no escuro, né? No claro, não. Então eu tinha muito medo do escuro. Eu tinha muito medo de andar dentro de casa ou no quintal, no escuro. Não fui acostumada a sair de noite, a ir para lanchonete, a passear de noite, porque de noite só tem coisa ruim. E tudo veio de acordo com essas passagens, onde criaram um demônio. Esse demônio ele foi criado. Ele não existe, não tem característica de que alguém viu e falou assim, não, ele existe porque eu vi, né? Não tem isso. Essa passagem onde Jesus é tentado, se é que houve essa tentação, eu acredito que ele foi tentado não só nessa passagem, como até outras, onde desafiavam. Eu acho que não é querendo tirar Jesus do caminho dele, pelos estudos que a gente faz do evangelho dele, muitas das vezes ele era tentado a sair do eixo, né? A ficar nervoso, a ficar irritado. Ele era tentado a acabar com aquela imagem do homem santo, do homem bom, amoroso, misericordioso. Acho que Jesus ele foi tentado nessas passagens, sabe? Você não é o filho de Deus, você é charlatão. Ele foi execrado, ele foi humilhado, né? Ele foi morto. E dentro desse momento, né, dessa saga toda de Cristo, antes dele chegar na cruz, quantas vezes não colocaram ele assim no seu limite? Só que ele, por ser um espírito puro, o limite dele não é o nosso limite. O nosso limite é isso aqui. O de Jesus vai muito além. Você tem que fazer muito, 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 muito. E ainda assim, Jesus não vai perder a paciência por você, porque ele é um espírito puro. O espírito puro, ele olha para você assim pelos seus erros e ele só abaixa a cabeça e fala assim, Senhor, tenha misericórdia, porque não sabe o que está fazendo. Eles olham pra gente com, não um ar de dó, mas aquele ar solidário mesmo, porque eles também um dia foram imperfeitos. Porque esses espíritos puros como Jesus, um dia falharam também nas suas missões, um dia eles também tiveram dificuldade como nós temos, então eles compreendem a nossa trajetória, eles sabem tudo aquilo que nós vamos passar, porque eles também já passaram. Então eles não acusam, eles não julgam, eles não condenam, porque eles sabem todo o trajeto que nós estamos fazendo, eles também fizeram. Eles são benevolentes de verdade. Então Jesus não tem o porquê de alguém realmente tirar ele do sério ou tirar ele do caminho, porque ele já conhece o caminho e na verdade ele prega o caminho que se deve caminhar. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então não tem nada que possa tirar Jesus do eixo. Não faz sentido falar que ele foi tentado e que ele ficou entre, né,
Será que sim? Será que não? Jesus não. Se fosse com a gente, sim. Aí eu acredito. A gente sempre vai ficar naquela. Será que eu devo? Será que eu não devo? Mas Jesus não. Eu não passa isso pela minha cabeça de forma nenhuma. Pode ser que um dia eu esteja equivocada e um dia venha parar para mim assim, Patrícia, não, teve um momento que Jesus vacilou. Mas na minha cabeça isso não passa. Porque, veja bem, seria um contrassenso, porque tudo aquilo que a gente precisa para determinar a nossa vida, para escolher para a nossa vida, a gente não faz prece pedindo para Jesus orientar a gente? E olha que a gente é muita gente. Eu não estou falando a gente dentro de casa 4 pessoas, eu estou falando todas as pessoas que tem no planeta. Toda vez que alguém faz uma prece e fala, Senhor, me ajuda a escolher, porque eu não sei o que eu faço, Jesus está lá para dar um pitaco, para dar uma força, uma luz. E aí quando chega a vez dele, ele não vai saber? Será que uma pessoa que está envolvida com tantas e tantas outras, responsável por um planeta, será que ele não consegue decidir a própria vida? O que é certo, o que é errado? Que espírito de luz é esse, então? Seria um contrassenso. Então eu não acredito de maneira nenhuma que ele foi tentado ao ponto dele ficar naquela, vou, não vou, faço ou não faço, isso não. Agora, tentado do tipo, nós vamos tirar ele do sério, nós vamos fazer ele cair em contradição, né? Nós vamos falar coisas que vai deixar ele bem nervoso. Isso daí eu acredito que muitos tentaram. E não foi diabo, foram pessoas com quem ele lidava. Pessoas que ele tentava passar boa palavra. Como muitas vezes ele falou, eu não estou aqui para acabar com as ideias de Moisés, mas eu estou aqui para complementar. As próprias pessoas que diziam que estavam seguindo Moisés eram pessoas que queriam destruir ele. O governo queria destruir ele. A própria Maria chegou a tomar uma chapuletada dele, porque, que isso, mulher, tá chorando por quê, né? Não tem que chorar, acredite em Deus, acredite em mim. Até Maria chegou a tomar uns puxão de orelha de Jesus, porque a fé dele era inabalável. Eu tô aqui, eu tô pronto para fazer o que tem que ser feito. Quando ele foi traído por Judas, todo o evangelho estudado, né, segundo o Espiritismo, a nossa interpretação, ela mostra pra gente o seguinte: Jesus sabia de Judas. Se você soubesse que uma pessoa vai te trair, que ela vai te colocar na cadeia, que ela pode te matar em razão de uma atitude egoísta, insensata, você não ia chegar primeiro nessa pessoa e resolver a parada antes que ela fizesse? Como imperfeito é isso que a gente faz. Mas Jesus, por ser perfeito, ele falou, não, eu vou ter que deixar isso acontecer para que os homens entendam de verdade o que é amor. E lá na cruz ele teve o último gesto, porque a vida dele toda foi amor. Mas lá na cruz, o último gesto dele qual foi? Ele falar, Senhor, perdoe esses caras que não sabem o que fazem. É o maior gesto de amor do mundo, porque o cara deu a vida dele ali. A vida física. Em razão de nós, ele não veio pagar nossos pecados, ele não veio cobrir as nossas chagas com o seu sangue, nada disso. Ele só estava lá na cruz falando assim, tá vendo? Eu só fiz o bem onde eu vim parar. E aqui eu ainda lembro de vocês. Estou mostrando para vocês que, por amor a Deus, por acreditar no meu Pai, por acreditar na vida que eu vou ter fora dessa carne, porque eu falei tanto em vida eterna que eu tenho que provar que essa vida eterna acontece. Então ele sabia que ele ia desencarnar ali, que depois dos 3 dias ele ia voltar materializado e falar, tá vendo? Tô aqui, ó, cheguei. Não tem morte. Vocês quiseram matar quem aí? O meu corpo, porque o meu espírito tá aqui. Ele veio para falar que a vida continua. Todo o processo de Jesus, o final dele foi esse verdadeiro amor para nós. Falar, olha, acreditem que a vida continua. Então um cara desse naipe vai ter um demônio que vai tirar ele do sério, que vai tirar ele do caminho, que vai tentar ele para ele não saber o que faz, se ele come ou se ele não come, se ele dorme ou se ele... Não entra na minha cachola. Isso não entra. Então eu não precisava nem de espiritismo para que isso colocasse, para que essa ideia entrasse na minha cabeça, porque não entra. Na época da católica, por mais que falavam, né, dessa passagem e tal, eu não acreditava na passagem. Porém, tanto medo, tanta opressão, tanta aquela coisa do demônio, eu acabei acreditando no demônio.
Eu morria de medo, como eu falei, de andar de noite. Eu morria de medo de fazer qualquer coisa de noite. Às vezes, até na hora que eu estava na cama, eu ficava olhando para debaixo da cama. Porque virou para mim uma assombração, sem dúvida nenhuma. E para ferrar de vez, quando eu era pequenininha, minha mãe me levou num centro de Umbanda, não sei se ela... Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não sei. Espiritualista. E eu acho que eu tinha em torno de de 6 a 8 anos ali, eu era pequenininha. Ela tinha uma amiga que era espiritualista, dona de terreiro, e ela foi lá para conversar com essa amiga dela. Aí chegou lá, a amiga mandou ela entrar no salão e numa sala onde tinha umas prateleiras rasas, na parede todinha, cheia de prateleira e cheio de imagens de todos os tipos que vocês podem imaginar, desde a Virgem Maria, Jesus, até o demônio. Então eu, pequenininha, quando eu entrei naquela sala, que pra mim, eu não sei se aquela sala era grande, né? Eu era pequena e a sala me parecia ser uma sala grande. Quando eu entrei e vi naquelas paredes, né, com tábuas rasas, cheio de imagens, olha, gente, demorou muito tempo para eu poder esquecer daquela imagem e poder dormir em paz. Porque a católica falava de diabo. Chega ali, eu vi o diabo na minha frente. Porque como criança, aquela imagem não era só uma imagem, era ele, né? Você não tinha que beijar o pé de Jesus lá na igreja? A gente acreditava que aquele ali era uma imagem representando Jesus, mas se eu estou beijando a imagem, então é sinal que Jesus está ali. Né? Por que eu ia beijar só um pedaço de massa, de cerâmica? Não. Então, quando é criança, você acredita que eu odiava de ver aquele Jesus deitado num acrílico, num vidro, não sei o que eles colocavam, que era o tamanho de um corpo de uma pessoa mesmo, né, de 1,80, 1,70, e tinha lá, cheio de sangue, Jesus lá deitado naquela caixa de vidro, um caixão de vidro, né. E aí minha mãe mandava ir lá para poder ficar beijando lá. Ai, gente, aquilo ali também me apavorava, morria de medo daquilo, porque eu era criança. E para mim, aquele cara que estava deitado ali podia levantar a qualquer momento. Mesmo sendo Jesus, para mim não era coisa boa, não representava coisa boa ver aquela pessoa deitada ali, né? Mesmo que fosse uma imagem cheia de sangue. Era uma imagem horrível de se ver para uma criança. E assim como tinha Jesus, assim tem em outros lugares a imagem do demônio, que as pessoas criaram, porque ninguém nunca viu. Ah, não, mas... no centro lá, que eu vou, que é espiritualista, a gente já viu incorporar. O que a gente vê em centro, ou ouve em centro, as comunicações, quando chega alguma comunicação mais pesada, e eles se apresentam como se fosse o próprio trevoso, na verdade são espíritos que ainda não conhecem amor, não conhecem o que é bom, e aí eles fazem o que é ruim, falam o que é ruim. Isso é óbvio, eu estou aqui numa sala com uma luz acesa. Quando eu acendo a outra, eu tenho 2 abajures aqui, um de cada lado da mesa. Quando eu acendo os 2, fica mais claro. A escuridão desse lado esquerdo aqui some. Do meu lado esquerdo, né? Some. Porque as luzes acendeu, a escuridão vai embora. Aqui desse lado, ó, tá claro. Porque eu acendi a luz, então a escuridão aqui sumiu. É a mesma coisa. Né? O espírito, na hora que ele entender que ele pode ser de luz, que ele pode ser bom, ele deixa de ser ruim. A nossa evolução está ligada a isso, a quando a gente entender que fazer o bem é mais lucro do que fazer o mal. Hoje pela manhã eu li aquele livro Minutos de Sabedoria, eu fiz a leitura de áudio para os meus amigos no WhatsApp e dizia justamente isso: tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo aquilo que você constrói, você vai usufruir. Então, se você está construindo coisas boas, você vai ter coisas boas em sua volta. Se você está fazendo coisas ruins, você vai ter coisas ruins. Então, quando o cara decide parar de fazer o que é ruim, ele começa a fazer o que é bom. Ele deixa de ser o cara das trevas e passa a ser um ser normal, como outro qualquer, bom, que está buscando bem. Então, é o que Jesus falava, perdoa, sabe? Porque uma hora tudo isso vai passar e a pessoa vai melhorar. Todos nós fomos criados simples e ignorantes para a evolução. Todos nós um dia vamos ser anjo. Mas anjo não é aquele anjo de asinha. É aquele ser especial, de luz, que como nós temos os nossos protetores, um dia nós vamos proteger. Assim como nós temos um Jesus que seja governador do planeta, um dia nós vamos ser governador do planeta também.
Mas isso vai levar muito tempo, porque nós estamos atrasados moralmente. Então não adianta ficar me ouvindo e falando assim, nossa, a Patrícia falou que eu vou ser governador de planeta. Né? Que maravilha! Um dia, Jesus disse que a gente é capaz de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Mas é evolução, leva tempo, leva acertos, menos erros, mais luz, menos trevas. Agora, a figura que é criada do anjo com asa, do diabo, são figuras folclóricas, são criadas pela mente humana, associadas, sim, com uma intuição de planos superiores ou inferiores, com certeza. Mas não que seja daquela forma. E não que tenha o poder que dão para ele, porque não tem. Não existe dois deuses. Deus bom, Deus ruim. Não existe isso. Nós só temos um Deus, só um Criador. É só ele que controla tudo. Então por que ele permitiu a criação do diabo? Porque é necessário que o homem passe pelas suas provas, pelas suas tentações, pelas suas provações. E diante das suas provações também tem a questão dos resgate, né? Dos seus resgates aí, que é provas e expiações. O momento que nós estamos atravessando é esse. No planeta que a Terra vai se tornar de regeneração, as provas e expiações vão cair. Vai ter sofrimento ainda, mas muito menos do que aquilo que a gente tem hoje. As provas e essas tentações, as provações e os sofrimentos é fichinha perto de tudo isso que nós passamos. O grosso está indo embora. Sabe quando você faz uma obra que vai a massa grossa, depois a massa fina? O planeta de regeneração é a massa fina, gente. É mamão com açúcar, perto de tudo isso que nós estamos passando. Então nós hoje estamos mais perto das trevas do que quando a gente chegar no planeta de regeneração. Hoje sim, nós estamos muito próximo do que é treva, porque nós ainda cometemos atos assim impensados, criminosos, violentos, egoístas. E isso está atrelado às trevas. Mas as trevas só são trevas enquanto não há luz. Quando você acender a luz nas trevas, acaba a treva. Então não existe força, energia maior do que o bem. Não existe nada que sobreponha ao bem. Ah, Patrícia, mas você viu o lugar lá onde a pessoa está passando fome? Você viu o lugar lá onde estão matando criança? Você viu lá o lugar onde tem pedofilia? Ah, todos os males que existem no mundo não foi criado por Deus. Foi criado por nós. Então, quando a nossa mente melhorar, quando a gente evoluir, nada disso vai existir mais. É tudo passageiro. E é tudo coisa que nós criamos, não foi Deus que criou. Toda a maldade que existe, fomos nós, na nossa imperfeição, que desvirtuamos o nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas erradas e hoje nós estamos pagando caro por isso. Não é castigo de Deus, é o plantar e colher. Então essas tentações de Jesus, para mim, não precisava nem estudar para saber que não condiz, não tem coerência, simplesmente assim, né? O que vai ter de coerência nisso tudo? Que nós vamos passar por provas, todos nós. E a gente só vai conseguir ser aprovado se a gente fizer as melhores escolhas. E aí volta de novo, né? Falando que a melhor escolha qual é? Seguir Jesus, não tem outra.